Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Depois que Jesus passou aquele tempo dos 40 dias meditando e tendo grandes experiências no período que ele ficou no deserto, Jesus foi até a região em que ele nasceu. E ele começou por toda a Galileia a anunciar a boa nova, transmitir os ensinamentos que ele era o grande emissário divino para ensinar a humanidade. E por todas as cidades ele percorreu e as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensinamento, com as suas lições e também com os seus prodígios, as curas que Jesus realizava. Mas não foi sempre assim que Jesus foi recebido nos lugares, pelo menos na sua cidade também não foi assim. Quando ele esteve em Nazaré, ele teve uma situação muito marcante nessa cidade em que ele nascera, em que ele crescera. Há uma controvérsia sobre Jesus ter nascido em Belém ou em Nazaré, mas nós não vamos abordar essa questão hoje. O fato é que Nazaré era a cidade em que Jesus cresceu. E estou falando tudo isso porque essa vivência que Jesus teve em Nazaré se passou numa sinagoga. E assim Jesus fazia em todo o seu percurso ali na Galileia, ensinando nas sinagogas. Mas o que é a sinagoga mesmo? Hoje, se nós procurarmos aí na internet, nos vários sites que nós temos de busca, nós vamos encontrar muitas informações. Mas no tempo de Allan Kardec, as coisas não eram tão simples assim de obter as informações, por isso que Allan Kardec trouxe nessa abertura que nós estamos analisando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a informação do que é a sinagoga. Vamos trazer aqui algumas dessas ideias então para a nossa reflexão nesse vídeo. Aqui então Kardec traz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no verbete sinagoga, a informação. Do grego significa assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa, a da Dedicação e a dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. E até hoje é assim para os nossos irmãos judeus, que se reúnem nas suas sinagogas para cultuarem a Deus dentro dos seus princípios. Essa situação que Jesus viveu, que eu fiz menção no começo do vídeo, ela nos dá a entender então como era essa dinâmica, como que era esse ato de se apresentar numa sinagoga para falar no seu tempo. Somente os judeus podiam fazer isso, porque apenas aqueles que conheciam a lei de Moisés, que conheciam as tradições do povo, podiam falar. E eu quero trazer para vocês aqui a reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, que não consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a razão disso, porque nem todos os evangelhos, os 4 evangelhos, estão comentados no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós sabemos que devemos buscar sempre ampliar as nossas reflexões, e nessa nossa reflexão hoje sobre o papel da sinagoga, a importância dela para os judeus naquele tempo e no tempo de Jesus, nos cabe a lembrança dessa passagem, que é citada então no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É curioso que essa passagem também ela é citada nos evangelhos de Mateus e de Marcos. No Evangelho de Mateus é no capítulo 13, versículos 53 e 58, no Evangelho de Marcos é no capítulo 6, versículo de 1 a 6.
Nesses dois evangelhos, então, o de Mateus e Marcos, ela é citada de uma forma muito breve. Há detalhes que Lucas registrou aqui no seu evangelho e que não aparecem nesses dois evangelhos. Nós vamos ver depois qual foi o comentário que Allan Kardec fez sobre essa passagem no livro A Gênese. Nessa situação aqui do Evangelho de Lucas, que é bem mais abrangente, detalha muito mais, é muito provável então que tenha ocorrido o acesso de Lucas a uma informação que os demais evangelistas não tiveram ao elaborar os seus escritos, ou aqueles que elaboraram esses escritos e que deram o nome de Evangelho segundo Mateus e segundo Marcos. Pois, afinal de contas, os estudiosos consideram que esses textos que hoje nós temos não são os textos originais das pessoas que ouviram Jesus, e sim reproduções, cópias, a partir de uma tradição oral. Há uma divergência em relação a isso, porque nós temos, segundo algumas informações dos espíritos, sobretudo no livro Paulo e Estevão, que no tempo ali dos discípulos de Jesus já existiam algum tipo de escrito, algum tipo de registro que seria um evangelho primitivo. Segundo os estudiosos que não estão vinculados ao espiritismo, esses textos que nós temos hoje teriam vindo a partir de um desses textos primitivos que ninguém sabe o paradeiro e que talvez nem tenha resistido. O fato é que nós temos então essa grande possibilidade. Mas o Evangelho de Lucas, trazendo esse detalhe aqui, podemos considerar que, por Lucas ter ouvido muitos dos relatos diretamente de Maria, mãe de Jesus, sobre muitos episódios que se passaram com Jesus, é possível que ela tenha estado, então, nesse momento em que Jesus esteve na sinagoga e ele foi, então, ali trazer a sua compreensão da lei de Moisés. Então é possível que Lucas, tendo ouvido de Maria esse registro, ele tenha colocado de uma forma muito mais ampla aqui no seu evangelho do que os dois outros evangelistas puderam registrar. Mas vamos passar para essa leitura então, para a gente poder reconhecer bem a importância dessa passagem e o que ela nos ensina do ponto de vista espiritual, que é o mais importante para nós nessas nossas reflexões, nessa análise. Então, nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16 e seguinte, diz assim, olha: dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías, um grande profeta do povo judeu, que vivera por volta de uns 700 anos antes de Jesus, e que trazia fortemente a sua mediunidade desenvolvida, e foi capaz de recordar, ou fortemente inspirado pelos planos superiores, a informar a vinda do grande Salvador da humanidade, do Messias, daquele que traria uma revelação maior da lei divina. E aí então Jesus, ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, por causa disto me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro, os livros naquela época não eram como os nossos, eram aqueles pergaminhos, as peles de animais e que eram enrolados e guardados. E devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Segundo nos informa o tradutor aqui desse evangelho, eu uso a tradução nesses estudos complementares do Haroldo Dutra Dias, essa tradução que traz uma série de informações sobre a origem das palavras, o significado exato que essas palavras que constam nos evangelhos têm na língua grega, que é a que traz a maior parte desses registros. Ele diz que era muito comum naqueles que expunham a lei mosaica explicar
onde estava se cumprindo, ou melhor dizendo, quem estava cumprindo aquilo que a lei dizia. Então era um costume dos intérpretes trazerem essa informação, citar o personagem bíblico, aqueles da história do povo judeu que cumpria aquelas promessas da lei como eles entendiam. E aí Jesus adota essa prática e diz que hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José, o carpinteiro, né? Disse a eles: sem dúvida, me direis esta parábola: médico, cura-te mesmo. Aqui Jesus está dizendo então que ele, reconhecendo ser um filho de carpinteiro, então a reação das pessoas seria dizer: então, se você é tão poderoso, você é médico, faça o bem por você mesmo, ou cure-se a si mesmo se você estiver doente. Jesus está dizendo porque já sentia aquele clima deles ao fazer essa pergunta. Não é ele o filho de José? Eles sabiam que José era um carpinteiro, era um homem muito simples. Como podia o filho de um homem simples ser aquele que vinha cumprir uma grande e importante profecia para aquele povo? Então Jesus, já percebendo isso, devolve a eles a pergunta, devolve a eles um questionamento. Vocês me dirão esta parábola, ou esta afirmação no sentido figurado: cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui, na tua pátria, porque a fama de Jesus já tinha precedido ele. Antes mesmo de ele começar a pregação ali, todos já tinham ouvido falar das curas que Jesus realizara. E disse: amém, vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Jesus não entrou naquele jogo de, ao ser questionado se ele tinha poder ou não, se ele podia ou não, ele fazia simplesmente para comprovar para as pessoas que ele de fato era o Messias ou era alguém tão especial que estava sendo esperado. Jesus sabia que ele poderia produzir os prodígios que ele quisesse para aquelas pessoas, como elas não tinham essa predisposição de acreditar nele, por achar que ele, sendo do seu meio, da sua cidade, que tinham visto ele crescer, que ele não poderia realizar aquilo. É por isso que Jesus não passa para essa situação de querer provar nada para aquelas pessoas. É curioso que ele não teve essa atitude de querer provar coisas para as pessoas que desejavam que ele provasse. Ele provava para as pessoas mais simples, para as pessoas que eram mais capazes de receber. E aqui tem duas situações muito importantes nessa passagem do Evangelho do ponto de vista espiritual. Olha só, Jesus afirma que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, um outro profeta do povo hebreu, que depois nós sabemos que era João Batista reencarnado, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. Esse céu fechado provavelmente é referência à seca, né? Porque sem chuva não teria tido as plantações, e aí que veio a fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma viúva, Serepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, que antecedeu e conviveu com Elias, e nenhum deles foi purificado senão Naimã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Quando Jesus fala isso, se reporta a história de Elias e de Eliseu, ele quer dizer isso, que somente algumas pessoas é que estão preparadas e têm a fé para ouvir aqueles que são emissários do plano espiritual superior. Somente aqueles que já estão aptos a entendê-los, a recebê-los. E eles ficam com ira por quê? Porque Jesus está dizendo: olha, vocês não estão sendo capazes de, como a viúva e como o Naimã, o sírio, tiveram a capacidade de receber aqueles profetas do povo. Vocês ainda não estão em condições de receber essas figuras marcantes, dizendo que eles não estavam prontos para entender quem era Jesus. E aí
E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte sobre o qual estava edificada a cidade deles, Nazaré, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, partia. Então veja, Jesus percebe naquela assembleia da sinagoga de Nazaré que não havia uma predisposição a acreditar nele. As pessoas não estavam aptas a entendê-lo. Por isso que ele não se prontificou a curar ninguém. Na verdade, ele curou algumas pessoas em Nazaré. Isso é relatado no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus também faz essa referência de que houve sim algumas poucas curas, mas isso devido à falta de fé daquela congregação, daquele grupo de judeus em especial. Mas não foi sempre assim. Jesus também foi muito bem recebido em outras sinagogas, como por exemplo, quando ele vai para Cafarnaum, saindo de Nazaré e vai até Cafarnaum, que também era uma cidade da Galileia, e ele também, lá ensinando nas sinagogas, as pessoas eram mais receptivas, compreendiam melhor a mensagem de Jesus e eram mais predispostas à fé. Mas o que esse episódio do Evangelho nos traz de conhecimento espiritual tão importante que nos faz refletir? A primeira colocação é sobre a importância da nossa predisposição, da nossa fé, quando nós estamos num ambiente onde a nossa fé possa ser exercida, onde a gente possa ali receber algum tipo de evidência do mundo espiritual, algum tipo de auxílio para as nossas necessidades, por exemplo, a cura de uma doença. Há muitas pessoas que, pelo simples fato de não crerem, de duvidarem sistematicamente da possibilidade de uma ação do plano espiritual sobre elas, elas nunca obtêm nenhum tipo de cura que parta de uma forma mais assim direta do plano espiritual. Poderão sim encontrar a cura ou a ajuda dos espíritos através de diferentes meios, muitas vezes sutis, mas nunca vai ficar evidenciado para elas que houve ali uma intervenção espiritual, porque elas não são predispostas a crer. Tudo elas põem em dúvida, tudo elas acham que não é bem assim, eu tomei o passe, mas eu também estava tomando o remédio, então foi o remédio que me curou e não o passe. A pessoa ela vai ter realmente um bloqueio para receber o auxílio. Outras passagens nós vemos que a fé, acreditar na importância, ou melhor dizendo, acreditar na eficácia desse auxílio que nós estamos recebendo, ele é fundamental para que a gente possa conseguir obter a cura. Então aquele grupo de Nazaré, poucos estavam preparados, poucos estavam aptos para serem curados por Jesus. Justamente porque a grande maioria estava desejando ser convencida através de coisas espetaculares. Elas não tinham uma predisposição a serem auxiliadas. Elas queriam prodígios, provas que as convencessem. E isso Jesus nunca se prestou a atender simplesmente a curiosidade das pessoas. Ele sempre curou devido às necessidades daqueles que tinham de serem curados, mas não para convencer as pessoas simplesmente que por capricho queriam provas. Isso nos leva a refletir, numa ideia que é muito frequente as pessoas terem hoje em dia, que foi muito mais fácil para as pessoas que conviveram com Jesus no seu tempo acreditar nele do que nos nossos dias. Já ouvi de várias pessoas esse tipo de colocação. Mas para eles era muito mais fácil, eles estavam vendo Jesus curar. Mas veja, as pessoas que viram Jesus, que conheceram ele, que ouviram testemunhos de outras que foram curadas diretamente por ele, nem por isso se convenciam. Elas queriam demonstrações pessoais, exclusivas, para que elas pudessem acreditar. E nós sabemos que tudo que é ação do plano espiritual superior, e imagine se ainda mais essa ação está vindo de Jesus, ela não pode estar subordinada a nenhum tipo de capricho, a nenhum tipo de interesse exclusivista, da pessoa querer que ela seja convencida. O plano espiritual e Jesus jamais trabalhou para atender capricho de ninguém. Sempre no objetivo de atender coletivamente aqueles que são mais necessitados e os que são mais merecedores, os que são mais urgentes,
nesse auxílio. E nunca porque a pessoa é apenas um cético sistemático, que vive duvidando de tudo o tempo todo. Se não tiver um pouco de fé, um pouco de predisposição, é algo difícil de ser convencido. E talvez nós já tenhamos vivenciado essa situação. Já tentaram conversar com alguém, mostrar outros aspectos de uma questão, de um tema polêmico, quando a pessoa está fechada ao entendimento? Por mais que você argumente, por mais que você tente conversar, você não convence uma pessoa sistemática, fechada dentro do seu modo de encarar uma situação. São pessoas tão resistentes que elas não percebem outras possibilidades de pensar, de agir, de refletir. É a mesma coisa nesse campo da fé. Para uma pessoa que não quer crer, você pode dar todas as comprovações do mundo e a pessoa continua não acreditando. E ela está no seu direito natural. Mas nós não somos obrigados a ficar fornecendo essas argumentações permanentemente às pessoas. Assim como Jesus também não atendeu o capricho daqueles que não queriam entender a sua mensagem. Ele partiu, foi para outros lugares, levando o auxílio para aqueles que estavam predispostos. Então, quando nós quisermos obter o auxílio do mundo espiritual, nós não podemos ficar exigindo condições, ficar impondo demonstrações, comprovações para atender o nosso ego, a nossa exigência. Temos que ser humildes e aceitar aquilo que nos é oferecido naquele momento. E crendo e tendo uma predisposição a aceitar, pelo menos como possível, nós já estamos nesse caminho de fundamentar e de alicerçar a fé. Então a fé ela é necessária para que a gente possa realmente nos desenvolver espiritualmente. Tem que haver em nós uma predisposição, um querer, um desejar realmente crer para que possamos entender. Senão seremos como essas pessoas sistemáticas que rebatem todas as ideias o tempo todo apenas porque não se enquadram dentro do seu modelo, dentro da sua forma de encarar a vida. A segunda grande lição espiritual que nós temos nessa passagem então do Evangelho de Lucas, do capítulo 4, é justamente essa frase que Jesus afirmou ali, de que ninguém é profeta em sua terra. Allan Kardec, de forma muito sábia, comentou essa passagem, não a partir do Evangelho de Lucas, mas a partir do Evangelho de Mateus, que, como eu já disse anteriormente, trouxe de forma muito resumida esse episódio aqui que nós estamos analisando, e que consta lá no capítulo 12, versículos 54 ao 58. E aí Allan Kardec fez o seguinte comentário no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um livro que não é muito lido pelos espíritas, por incrível que pareça, acaba sendo muitas vezes esquecido, e nós devemos estar sempre buscando ele para reflexões, para ampliar o nosso conhecimento. Mas passemos a essa leitura que Allan Kardec então, ou melhor dizendo, essa reflexão que Allan Kardec nos traz. Ele colocou dessa forma, olha: Jesus enunciou aí uma verdade transformada em provérbio que vale por todos os tempos e a qual se poderia dar mais extensão, dizendo-se que ninguém é profeta enquanto vivo. Então ninguém é profeta na sua terra, né? E ninguém é profeta enquanto vivo. Quer dizer o quê? Ninguém é reconhecido em sua totalidade, no seu valor, por aqueles que estão ali próximos, ou pelo menos isso é raro acontecer, e até quando é vivo. Mas vamos ver por que ele colocou isso, enquanto vivo. Olha, na linguagem atual, essa máxima é entendida como o pouco crédito do qual um homem goza entre os seus e aqueles no meio dos quais vive, da pouca confiança que lhes inspira, pela superioridade do saber e da inteligência. Se há exceções, são raras e, em todos os casos, nunca são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode-se explicar assim, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer alguém do seu meio com um valor excepcional, com uma característica em destaque.
E Allan Kardec diz que essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer alguém de valor do seu meio vem de uma fraqueza humana, portanto é de uma imperfeição. Ele explica assim, olha, o hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, nas coisas comuns, estabelece entre os homens uma forma de igualdade material, que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se tem sido companheiro ou comensal, aquele que se alimenta junto, que saiu do mesmo meio e do qual se viu as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo pelo denegrir. Aqui Allan Kardec usa uma palavra que nos nossos dias ela é polêmica, mas diferente do que algumas pessoas consideram, não tem nenhuma conotação aqui no contexto de nenhum tipo de racismo, tá? Então ele coloca assim, esforçam-se pelo rebaixá-lo, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seu horizonte moral. Também esse julgamento é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Essa é a tendência que nós temos então em não dar valor às pessoas que nós convivemos, que nós lidamos, as pessoas que nós vimos crescerem junto com a gente não querer reconhecer o valor das pessoas, denota a nossa imperfeição. Não ser capaz de reconhecer valor, virtude, qualidades boas em alguém é uma imperfeição nossa, é uma tendência nossa ainda muito mesquinha de espíritos atrasados. Então, se nós estamos sempre duvidando da capacidade daqueles que compartilham a vida conosco, estamos sempre colocando-os de uma forma inferior, abaixo de nós, denota o grande orgulho que nós temos e denota que nós ainda somos o quê? Vítimas dessas imperfeições, ou que nós ainda somos os algozes com essas imperfeições chamadas de inveja e ciúmes. Por outro lado, faz-se geralmente dos homens que se conhecem apenas pelo seu espírito um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar, nem sentir, como todo mundo. Que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito homem material, que em nada se distingue do vulgar. O homem corpóreo, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, só se vê os clarões do gênio. De perto, se vê as limitações do espírito. E ele faz referência a isso. Quando nós conhecemos, por exemplo, essas grandes figuras assim brilhantes da história da humanidade, que nós só temos notícias num primeiro momento dos grandes feitos deles, nós imaginamos que pessoa grandiosa. E quando nós começamos a conhecer detalhes dessas vidas, nós percebemos, mas eles tinham um lado fraco, um lado humano? Pois é. Todos os espíritos encarnados na Terra, para mim e para nós espíritas, excetuando-se Jesus fora dessa análise, mas todos têm as suas grandezas ou as suas profundezas infelizes. Todos têm conquistas ou ainda muito a conquistar. Todos têm uma mescla de qualidades boas e
de imperfeições ainda. Por isso que nós não devemos nos surpreender e nunca idealizar pessoas imaginando que elas são uma exceção na humanidade. Para nós, a única exceção é Jesus. Todos os demais tinham suas imperfeições, tinham as suas dificuldades, tinham as suas pequenas imperfeições ou grandes, mas todos tinham as suas limitações. Essa justiça ao avaliar alguém, né, não negando a sua humanidade, a sua capacidade de errar, a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo reconhecer os grandes valores, as grandes virtudes, é algo difícil de se desenvolver, de entender, porque nós somos muitas vezes extremistas. Ou alguém tem que ser muito bom, ou alguém é totalmente imperfeito. Porque não poderia existir pessoas que mesclam essas qualidades, já apresentam uma inteligência bem desenvolvida, têm grandes virtudes, mas ainda tem algumas imperfeições, algumas baixezas espirituais que nem são tão importantes assim. Isso é natural, isso é compreensível no espírito em evolução. Todos nós temos qualidades já conquistadas, talvez não sejam muitas, talvez sejam muito menores do que as nossas imperfeições, mas todos já temos algumas virtudes. E o grande segredo da vida é nós sabermos identificar isso nas pessoas e valorizar essas qualidades e intensificar essa capacidade de reconhecer o que as pessoas trazem verdadeiramente de bom e não fixarmos apenas nos defeitos, apenas nas falhas, que muitas vezes são menores quando comparadas a essas virtudes. Mas vejamos o que Kardec prossegue nessa reflexão que ele faz. Olha, depois da morte não pode haver mais comparação. Só subsiste o homem espiritual e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo esteja mais distante. Eis porque os homens que marcaram sua passagem sobre a terra com obras de um real valor são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque os invejosos e os ciumentos desaparecem. Os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra do Espírito, aceita sem entusiasmo, cego se for boa. Aceita sem entusiasmo cego se for boa. Rejeita sem rancor se for má. Abstração feita da individualidade que a produziu. Jesus podia escapar das consequências desse princípio inerente à natureza humana, já que vivia num meio pouco esclarecido e entre homens inteiramente mergulhados na vida material. Seus compatriotas só viam nele o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e indagavam o que poderia tornar superior a eles e lhe dar o direito de censurá-los. Por isso, quando Jesus comprovou que sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam e no meio onde encontrava simpatia. Pode-se fazer uma ideia de quais sentimentos seus parentes nutriam em relação a Jesus, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram em uma reunião onde ele se encontrava para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. É aquela passagem, então, que é citada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e que teremos no futuro a oportunidade de falar dela quando nós chegarmos no capítulo 14 dessa nossa reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, concluindo o pensamento de Kardec, assim, por um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio, pelo outro ele era taxado de louco, pelos seus parentes mais próximos. Não é dessa forma que agem atualmente em relação aos espíritas? E estes devem se lamentar de não serem mais bem tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus? O que não tinha nada de espantoso há 2000 anos entre um povo ignorante é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas. Então é isso, muitas vezes nós seremos sim alvos do preconceito das pessoas devido às nossas crenças,
devido às nossas pequenas qualidades que começam a surgir e que isso pode muitas vezes motivar nas pessoas o ciúme, a inveja. Mas o mais importante de tudo é que nós não tenhamos esse sentimento a ninguém. Que nós não invejemos alguém que junto de nós está brilhando um pouco mais, que está demonstrando qualidades que nós não temos. Que pelo contrário, a gente torça para que essa pessoa permaneça assim e que a gente seja suficientemente capaz de ajudá-la nesse processo. E que se a gente não conseguir, se for algo que nos incomoda muito o brilho de alguém, que a gente se feche, que a gente não levante calúnias, que a gente não minta sobre as pessoas, que a gente não crie histórias porque nós queremos manchar a reputação de alguém, queremos ferir alguém. Isso é muito lamentável e isso gera sofrimento para essa pessoa, mas gera para os que estão próximos a ela, gera para nós mesmos, e nós perdemos a oportunidade de ver o que há de bom em nós. Porque quando nós estamos incomodados com o outro, nós não estamos cuidando de nós mesmos. Nós não estamos valorizando a nossa vida, nós estamos detendo a nossa marcha evolutiva. Então eu convido a todos neste instante para que possamos, em prece, elevar o nosso pensamento a Deus. O Pai amoroso que a tudo deu origem, a inteligência suprema que a tudo conduz no universo. Senhor, nós te pedimos, Pai, que possamos ter a sabedoria de reconhecer o nosso próprio valor, mas igualmente o valor dos nossos irmãos que compartilham conosco a existência. Permita, Pai, que sejamos capazes de combater em nós a inveja, o ciúme, e que possamos perceber, Senhor, que podemos aproveitar das luzes daqueles que já irradiam e que podemos aprender com os irmãos que compartilham conosco a existência. Que sejamos capazes de nos sentir alegres, Senhor, de ver outras pessoas na vida também obtendo bons resultados, que possamos nos sentir encorajados a também buscar, Senhor, aquilo que nos cabe, em nossa capacidade de produzir, de realizar, de demonstrar o nosso valor, Senhor. Que espantemos de nós todo sentimento contrário à fraternidade e que possamos viver em paz, felizes de vermos os nossos irmãos prosperarem e progredirem espiritualmente e materialmente. E que possamos ter essa fé, Senhor, capaz de nos iluminar, de nos esclarecer e de nos abrir os olhos espirituais para observarmos essa vida grandiosa que nos cerca. Tão sutil, mas ao mesmo tempo tão atuante, tão presente em nossa vida material. Que sejamos capazes, Senhor, de reconhecer que somos seres espirituais temporariamente numa experiência material, mas que podemos, através do pensamento, através da prece, através da intuição, conversarmos com esse mundo, o mundo dos espíritos, o nosso lar originário, para o qual um dia voltaremos. E que podemos receber lições elevadas, podemos receber o auxílio para o nosso progresso. E que todos possam receber, Pai, o amparo e o auxílio. Que cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, que vibram por nós, possam ser amparados e assistidos em suas lutas. E que se tornem vencedores espirituais, Senhor, nessa grande jornada que chamamos de vida material. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que a paz de Jesus permaneça com todos nos próximos dias. Continue aqui acompanhando a nossa programação do programa Ponto de Vista no canal Espiritualidade. Ajude compartilhando e divulgando as nossas ideias, as nossas reflexões. Fiquem em paz e até uma próxima.